Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de metalurgia dos não ferrosos. Hoje nós daremos continuidade falando de calcinação. A calcinação é um processo de decomposição térmica de compostos químicos através da aplicação de calor. É um processo altamente endotérmico. Então, basicamente, a calcinação é um processo de decomposição térmica. Eu vou ter um composto químico, eu vou aplicar calor e esse composto vai se decompor em outros compostos de melhor interesse para a gente. Os nossos interesses para a metalurgia são os compostos metálicos e os compostos químicos que tenham alguma relação com a produção de metais. Como, por exemplo, a própria cal é interesse na indústria metalúrgica. Então, entender o processo de decomposição química desse composto é importante para nós também. Mas o nosso foco principal é a decomposição dos metais para prepará-los para outros processos pirometalúrgicos ou hidrometalúrgicos. Vamos pensar, por exemplo, na produção de ferro-níquel. Ferro-níquel é uma liga produzida que é adicionada ao aço para a produção de aço inoxidável. E como que é produzido o ferro-níquel? O ferro-níquel é obtido principalmente através de minérios lateríticos. Esses minérios lateríticos formados por garnierita e goethita, na sua maior parte, é levado para um processo de secagem, onde a água é removida do processo, depois para um processo de calcinação. Esse silicato hidratado, que é a garnierita, e esse óxido hidratado, esse hidróxido, que é a goethita, então, vão ser decompostos em óxidos, e esses óxidos que são os nossos interesses na fusão redutora. No processo de fusão redutora, nós vamos reduzir esses óxidos ao metal. Depois vai para um processo de refino e vamos obter, então, ferro-níquel ou um mate para levar para um outro processo de purificação. Esses minérios lateríticos, eles têm uma alta concentração de níquel e de ferro e é difícil remover, separar o ferro do níquel. A remoção dos outros metais são mais fáceis, mas separar o ferro do níquel já torna o processo um pouco mais complexo. Uma vez que existe uma demanda muito grande de níquel na indústria siderúrgica para a produção de aço inoxidável, a produção, então, de uma liga que já contém os dois metais é bastante interessante. Você não perde recursos com a separação dos dois, você já obtém, então, uma liga bem purificada dos dois metais de interesse para ser adicionado lá na siderurgia. Então a gente consegue sair dessa terra, que é o minério laterítico, e transformá-los em aço inoxidável no final do processo. Logo, não totalmente em aço inoxidável, né? Porque a gente precisa aqui de uma outra terra, que é o minério de ferro, para a produção da liga básica de aço, mas com o minério laterítico nós vamos então adicionar o níquel a essa liga de aço e fabricar o aço inoxidável. Então, a calcinação é uma decomposição de um sólido na presença de calor, formando outros sólidos e, normalmente, irá se formar um gás. Para os carbonetos, a reação geral de decomposição vai ser algo parecido com essa aqui. O carboneto de um metal vai formar um óxido de um metal mais o CO2. Um dos nossos exemplos é a geração de cal, onde nós temos CaCO3
na presença de calor, irá se decompor em CaO mais CO2. Nós temos a calcinação dos hidróxidos, onde a reação geral vai ter essa cara aqui, um hidróxido metálico irá se decompor na presença de calor em um óxido metálico mais o vapor de água. Em geral, as temperaturas serão acima da temperatura de vaporização da água. Então, nós teremos um gás aqui, que é o vapor de água. Um exemplo é o processo de desidratação do hidróxido de alumínio lá no processo Bayer. Al2O3, 2Al, OH3, formando Al2O3, mais 3H2O. A calcinação de sulfatos, um sulfato metálico, vai se decompor em um óxido mais SO3. Então, nós temos aqui a reação básica. Em diferentes temperaturas, esse SO3 também pode se decompor em SO2 e O2. Então, a reação seria escrita dessa maneira aqui. Um sulfato metálico irá se decompor em um óxido metálico, mais SO2, mais um meio de O2. Como exemplo, nós temos, por exemplo, a decomposição de um sulfato hidratado em CuO mais SO3 mais água. Um sulfato se decompondo em um oxisulfato mais SO3. Nós temos a decomposição aqui também de um sulfato de chumbo, formando um óxido de chumbo mais SO3. Essa decomposição aqui, ela pode ser parcial. Talvez essa reação possa continuar a se processar, se decompondo em um óxido, um sulfato. Então, precisamos fazer uma análise termodinâmica para ver em quais condições essa reação é estável. Vamos fazer alguns exercícios apenas para treinamento. Decomposição do calcário em Cal e CO2. Vamos calcular qual que é a temperatura de operação para essa reação acontecer, considerando que a pressão total do sistema seja igual a 1 atm, ou seja, todos os gases presentes no meu reator é o CO2. Então nós temos 100% de CO2. Primeira coisa que nós temos que lembrar que ΔG é igual a ΔG0 mais RT ln de Q. Eu quero que essa reação aconteça, então o ΔG tem que ser menor que zero, ou seja, ΔG0 mais RT ln de Q tem que ser menor do que zero. Posso escrever dessa forma. O Q é igual à pressão parcial de CO2, então é o P de CO2, dividido aqui por 1, apenas para a gente demonstrar que as atividades aqui de todos os produtos é 1. Na verdade, como nós bem lembramos, o Q é o produto é a multiplicação dos produtos, né, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pela atividade dos reagentes. Então, atividade dos produtos sobre atividade dos reagentes. Como nós só temos um gás aqui no meu sistema, estamos considerando condição padrão para o CaO e o CaCO3, a atividade deles será igual a 1. Então, podemos escrever que Q é igual a P de CO2. Dessa forma, 0 tem que ser maior do que ΔG0. ΔG0 foi dado aqui para a gente. Caso não tenha sido dado, nós iremos encontrar os valores de ΔH e ΔS na literatura
os respectivos coeficientes para integração do calor específico, para encontrar os ΔH e os ΔS nas temperaturas de interesse. Ou utilizar os dados termodinâmicos para metalurgistas, né, que já vai nos dar essas equações bem padronizadas, dessa maneira aqui mesmo. No nosso exercício ela já foi nos dado, então o ΔG 0 vai ser substituído nesse ponto. Posso escrever dessa maneira também, já substituindo todos os outros valores, e como o P de CO2 é igual à pressão total, porque só tem ele no meu sistema, e a pressão total é 1 atm, a equação fica escrita dessa maneira. 0 tem que ser maior que 41.796 menos 36,19T mais 1,9872 multiplicado pela temperatura, multiplicado pelo ln de 1. Isolando o T, nós vamos obter que a temperatura de operação tem que ser maior que 1154,9 Kelvin ou 881,8 graus Celsius. Calcinação de MgOH2. A reação foi dada para a gente, o ΔG0 também foi dado. As condições de operação é pressão total igual a 1,6 atm, nós temos 20% de H2O e 80% de N2. Vamos calcular a temperatura de operação. Aqui é importante lembrar que 80% do gás é N2 e N2 é um gás inerte. Ele não vai participar da reação. Então, de fato, participando da reação, nós temos apenas o H2O. Posso escrever a equação dessa maneira. ΔG é igual a ΔG0 mais RTLM de Q, como nós falamos no último exercício. Posso escrever assim para viabilizar a reação. O Q é igual à pressão total e a pressão total é igual o Q é igual à atividade, né, dos produtos pelos reagentes. Nós só temos um gás nos produtos e esse gás é o H2O. Então o Q vai ser igual à pressão parcial do H2O. E pressão parcial de um dos gases é igual à pressão total multiplicado pela sua fração molar. Ou fração volumétrica no caso dos gases, que vai dar o mesmo resultado. Então PT multiplicado pela fração de H2O, que nós já sabemos que é 0,2. Posso escrever a equação dessa maneira, igual no último exercício. Observem aqui que eu tenho 1,6 multiplicado por 0,2, isolo o T e vou obter que o resultado é 418,8 ou 145,7 graus Celsius. A temperatura tem que ser maior do que essa aqui. Abaixo disso, a reação não vai acontecer. Isso é um dado termodinâmico. Depois eu tenho que estudar, então, as condições cinéticas para ver se nessas temperaturas mais baixas, por exemplo, se a cinética da reação permite, né, que o processo seja realizado industrialmente. Vamos falar da decomposição térmica de CuSO4. Reação de decomposição do CuSO4 para um oxissulfato e um gás. O ΔG0 já foi dado aqui. A temperatura de operação é 850 graus Celsius. Calcular a pressão de operação para 100% de SO3 e 70% de gás inerte. Vamos fazer essa número 2, que ela é mais interessante para a gente. Depois vocês fazem a número 1, que é basicamente a mesma coisa. Escreva as reações normalmente para viabilizar a equação, como nós vimos nos exercícios anteriores. E o Q vai ser igual a 0,3 multiplicado pela pressão total. Porque 70% do gás não participa da reação, apenas 30% é
SO3. Então 0,3 multiplicado por P total é a minha pressão de SO3. Delta IG0 já foi dado. Posso escrever a reação dessa maneira. Isolando o P, nós vamos obter que a pressão total do meu sistema ela tem que ser menor do que 2 atm nessa condição. Faça um cálculo depois para uma quantidade de SO3 igual a 100% do gás. E fica esse exercício comum para casa. Durante a produção de zinco em altos fornos, são coletadas poeiras dos precipitadores eletrostáticos e contém quantidades elevadas de óxido de cádmio. Aqui, nessa primeira frase, nessa primeira sentença, nós temos algumas informações que são importantes para o nosso conhecimento industrial. Nós falamos muito em altos fornos da produção de aço. Vamos lembrar que a produção de zinco via pirometalurgia é realizada em altos fornos para zinco. São reatores no seu grosso modo bem diferentes, né, um dos outros, mas têm nomes semelhantes. Através de um processo de lixiviação ácida e precipitação seletiva, são obtidos precipitados cuja composição é, em sua maioria, um sulfato de cádmio. Aqui também uma outra informação importante para o nosso conhecimento industrial, que todos os processos piro e hidrometalúrgicos, eles são encadeados, um leva ao outro. Então, nesse caso, nós vamos para um processo de lixiviação, que é um processo hidrometalúrgico, passamos por um processo de precipitação seletiva, que é uma operação unitária para a gente. Então, nós vamos obter o CdSO4. Estes precipitados podem ser enviados para secadores e logo para calcinação, ao objeto de obter o óxido puro. Então fica como exercício para vocês determinar quais são as condições de operação para a obtenção de CdSO4. Nesse caso, vocês terão que escrever a reação de decomposição do CdSO4 e vocês terão que também determinar algumas condições prévias, né? Quais seriam a pressão do reator, vamos trabalhar com o reator a pressão atmosférica. Então, algumas considerações terão que ser feitas. Esse exercício ele não é tão matematicamente preciso, ele depende de algumas condições que vocês irão pré-estabelecer e depois validar com os cálculos matemáticos. Muito obrigado a todos vocês, uma boa semana de estudos. Qualquer dúvida, entre em contato. Até mais.